verso 27. Nós vamos dar início hoje a uma nova série de pregações, e o tema que eu decidi dar para essa série é Viver é Cristo. Viver é Cristo. Então, não sei quantas semanas irão durar, mas essa é a primeira pregação dessa série. Mateus 27, verso 27, e nós vamos ler do 27 ao verso 50. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e o batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte, e assentados ali o guardaram. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É Rei de Israel. Que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Senhor, eis a tua palavra. Eis uma das passagens mais importantes das Sagradas Escrituras, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple. Abra os olhos do nosso coração para que a gente contemple a cruz, para que esse dia se torne real em nossos corações e a nossa vida possa ser transformada para sempre, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você já teve um dia daqueles que você fala assim: poxa, o dia hoje foi pesado? Aqueles dias que você, quando ele enfim acaba, você meio que olha para trás e fala assim: eu achei que ele nunca fosse acabar. Pensei que esse dia não fosse passar nunca. Mas 24 horas que pareceu uma semana, que pareceu, como a gente diz, que parece uma eternidade, né? Tem dias que parece uma eternidade. Dias que a gente quase fala assim: se tivesse como, eu abandonava. Alguns casos, às vezes, dependendo do que acontece, às vezes a gente deseja até mesmo
a morte, né? Ou a gente fica marcado pelo resto da vida, porque tem dias que marca a gente pelo resto da vida, né? A gente lembra dele por todos o resto da nossa vida. Tem dias que faz até mesmo, vamos dizer assim, cicatrizes em nós, ainda que não seja cicatrizes físicas. Mas são um desses dias que marca a nossa vida. E o que nós acabamos de ler é a descrição desse dia na vida de Jesus. Jesus, tudo isso eu ainda ocultei, né, o início de toda a trajetória, peguei só os últimos versos, por incrível que pareça, mas parte do que nós lemos aqui aconteceu em 24 horas. Na verdade, basicamente, se a gente lesse o capítulo 27 todo de Mateus, nós íamos ver que as últimas 24 horas de Jesus nessa terra foram daquele jeito. Foi um dia daquele. E aconteceu da quinta para a sexta, porque ele morre na sexta-feira, mas esse dia dele que nós lemos aqui começa na quinta-feira à noite. Começa com o que eu preguei semana passada, começa na ceia, na última ceia da Páscoa que ele celebrou com seus discípulos ainda em vida. E eu não sei se você lembra, essa parte não mencionei a semana passada, mas ali, naquela ceia, naquela última ceia com seus discípulos, com os 12, aqueles que ele havia escolhido a dedo, naquela última ceia, em um dos momentos antes da ceia, ele diz: um de vocês vai me trair. E ali começa, porque quase que de forma inesperada, e a Bíblia até diz que ninguém entendeu nada na hora, mas Jesus anuncia que um dos 12, um daqueles grupos seletos, um dos 12 que ele escolheu a dedo há 3 anos atrás, que viveu com ele durante 3 anos, que quase andou na sua sombra durante 3 anos, um daqueles que inclusive ele diz: o que come comigo o pão, um daqueles que andou com ele iria traí-lo. E os discípulos não entendem, a ficha não cai ali, porque Deus ocultou também, e Judas sai e vai entregar Jesus, vai vender Jesus, e se você se lembra, foi vender Jesus por uma quantia de 30 moedas de prata. Depois, após cear, a Bíblia diz que eles cantam um hino e eles vão para o jardim do Getsêmani, o famoso jardim do Getsêmani. E é ali no jardim do Getsêmani, a essa altura Judas já tinha ido, é que ali ele está com os 11 discípulos e ele, naquele momento no jardim do Getsêmani, ele diz aos 11 discípulos: eu vou ali orar, fiquem aqui e vigiem comigo, orem comigo. E ele se retira um pouco mais e ele faz aquela famosa oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Depois de orar, ele volta aos 11 discípulos, e quando ele chega, a Bíblia diz que ele os acha dormindo. E ele os acorda e diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, orai comigo. E aí ele diz algo naquele momento. Jesus diz: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada à minha morte. Eu estou sentindo uma agonia de morte. A impressão que eu tenho é de que eu vou morrer. Já passou por esse momento? A impressão que eu tenho é a impressão de que eu vou morrer. E nós sabemos que não era só impressão. Ele, na verdade, sabia o que lhe iria acontecer. Portanto, ele volta e ora novamente. E a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feito a minha, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que quando ele ora isso a 3ª vez, então chega o traidor, chega Judas. E Judas não chega sozinho, mas ele chega com um exército de soldados. E dizem que o pessoal levou tanto soldado que parecia que eles não estavam indo pegar um único homem. Parecia que eles estavam indo para a guerra. Não precisava daquilo tudo, mas Judas chega com um exército de soldados para quê? Para prender Jesus. Porque Judas já o havia entregado, os religiosos, os fariseus, os mestres da sinagoga já haviam feito a cabeça dos soldados romanos e eles foram lá pegar Jesus. E eles chegam
E eles começam já ali, no jardim do Getsêmani, a esbofetear Jesus, a bater nele como se estivesse chegando para prender o pior bandido da época. E ali começa eles, tanto que Pedro tenta por um momento puxar a espada e o defender, mas Jesus manda ele guardar a espada. Jesus manda ele guardar a espada e Jesus diz, ninguém vai me defender, em outras palavras. E naquele momento, os 11 discípulos e Judas também ali, eles fogem, eles abandonam, eles deixam Jesus sozinho. E Jesus então é levado. E aí começa, já na madrugada da quinta-feira, um turbilhão de coisas. Jesus é sozinho levado a várias autoridades do povo de Israel, dos judeus, dos mestres da lei, dos fariseus. E ali começa, se você estuda os versos da Bíblia, começa um julgamento muito à lá brasileiro. Porque naquela época tinha todo um ritual, tinha todos os passos que alguém condenado ou alguém acusado de alguma coisa devia passar. No Brasil a gente não tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, e assim vai, um passo de cada vez. Naquela época tinha essa organização, mas quando você estuda, vou mandar no grupo depois para você essa semana, se você estuda e vê o pessoal que estuda um pouco mais falar, tinha todo um processo, só que naquela madrugada, a começar que ele começou a ser julgado de madrugada e não poderia ser feito isso. E ele começa ali a ser julgado injustamente, de uma forma corrupta, através dos governadores e de todas as autoridades. E ele vai a madrugada inteira sendo falsamente julgado, corruptamente julgado e falsamente acusado, porque os religiosos pagam várias pessoas para vir começar a acusá-lo de várias coisas. E Jesus então é falsamente acusado e detalhe, ele não se defendeu hora nenhuma. A Bíblia diz que ele não abre a boca um só segundo para se defender. E ele então vara a madrugada sendo acusado. No fim das contas, eles conseguem o que eles queriam. E eles conseguem convencer, resumindo, as autoridades de Roma, Pôncio Pilatos, a não só açoitar, como a matar Jesus. E aquela cena emblemática que nos descreve o Evangelho é de que Pilatos tentando tirar Jesus, porque Pilatos não achou nada de errado nele, e isso Jesus já estava na última instância, que era Pilatos, né? Pilatos não achou nada nele, mas como ele não queria ver aquela multidão que estava ali vendo aquela notícia da vez, ele não queria que virasse um tumulto, ele decide agradá-los e ele lava as suas mãos e entrega a eles. E aquela multidão naquele dia começou a gritar, incentivado pelos religiosos, crucifica, crucifica. Pilatos tenta fazer valer ali o que no Brasil seria a tal saidinha, né? Ele tenta liberar um dos criminosos, que era um costume na época, e ele apresenta Jesus e Barrabás. E talvez na cabeça dele ele pensou, eles vão escolher Jesus, porque Barrabás todo mundo sabe que de fato é um criminoso, é um cara que ninguém quer ele solto. Mas por incrível que pareça, talvez na cabeça de Pilatos, o povo grita, escolhe Barrabás para ser liberto. E começa a gritar de uma forma que ele não teve como recusar o convite, crucifica, crucifica. Uma mesma multidão, talvez, que uma semana antes, ao Jesus entrar em Jerusalém, estava gritando hosana nas alturas e colocando ramos nos seus caminhos. Agora está ali, diante de Pilatos, gritando crucifica, crucifica. E ele então é entregue para ser açoitado. E se vocês já assistiram o filme Paixão de Cristo, ou aquele vídeo que eu mandei por último lá no grupo, vocês têm uma pequena noção do que foi esse açoitamento de Jesus. E após ser açoitado da pior forma possível, porque aquele filme do Mel Gibson é fiel, mas é fiel no sentido de mostrar que foi um sofrimento pesado, mas dizem que nem o filme do Mel Gibson consegue chegar perto do que era a crueldade dos romanos ao açoitar uma pessoa que foi entregue como um condenado, como um criminoso. E a sentença também sai, morte e morte de cruz, que era a pior na época. Era como talvez é nos Estados Unidos, cadeira elétrica. A pessoa ser fritada ali.
A cruz era o pior tipo de morte, porque era uma morte lenta, era uma morte dolorida e, além de tudo, era uma morte humilhante. Já no Antigo Testamento tem um verso que o próprio Deus diz que aquele que for pendurado no madeiro será amaldiçoado. Porque até mesmo na lei de Deus, todo aquele que era crucificado, ele se tornava amaldiçoado, porque aquele era o pior tipo de morte. Qualquer um que fosse condenado à morte por meio de cruz estava sendo considerado diante da sociedade a pior raça, o pior tipo de gente. No Brasil a gente não tem nem noção, porque aqui não tem nada nesse tipo. Até quando é condenado a 500 anos de prisão, às vezes cumpre 15 anos, 30 anos e depois sai. Então nós não temos nem noção para comparar o que seria esse tipo de morte que Jesus foi condenado. E agora o que eu trago a sua atenção é a crucificação. Porque nós vimos que ele é obrigado a levar a sua cruz até o Gólgota, até o lugar da caveira, e por um momento de misericórdia eles pegam um homem para ajudá-lo a levar a cruz, pelo menos no trajeto. E se você não viu Paixão de Cristo, assista depois. Alugue, o que for preciso, assista. E aí Jesus é então crucificado. E agora eu trago à sua memória Jesus crucificado juntamente com 2 ladrões. Eu estava pesquisando hoje na internet os quadros que tem na internet sobre a crucificação. Depois você pesquisa. Tem uns que só apresentam lá os crucificados com meia dúzia de gente, mas tem alguns quadros que revelam um pouco melhor o que talvez foi aquele dia, que é abarrotado de gente. Porque, pelo que a gente vê escrito, de fato, aquela crucificação se tornou o evento da vez. Nós tivemos aí um evento de impacto, foi no Rio ou São Paulo? O tal da mulher lá, da Madonna lá. Você viu tanto de gente. Naquele dia, aquela crucificação, e eu vou te dar os motivos aqui agora, foi o evento da vez. O que talvez esse show da cidadã foi aqui no Brasil e lá em São Paulo, se não me falha a memória, esqueci onde é agora, essa crucificação desse tal Jesus foi para aquele período. E estava abarrotado de gente. E o que nós vemos pelos textos é que aquela grande multidão que estava ali é a mesma multidão que havia acompanhado Jesus durante 3 anos do seu ministério. Que havia seguido Jesus por todos os lados. Só que agora, naquele momento em que Jesus está crucificado, o que o texto nos diz que acontece é que a maioria das pessoas começam a zombar de Jesus de uma forma ou de outra. Uns começam a dizer, e aí ó, está crucificado e disse que era aquele que iria destruir o templo, que demorou 40 anos para ser construído. Aí ó, tá aí crucificado o cara que disse que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. E olha aí onde ele está agora. É aquela zombaria do, aí o Bambambam. Falou que era o Bambambam, falou que era o cara e agora está aí. Todo humilhado, cuspido, esbofeteado. Outros disseram, desce da cruz se tu és mesmo o Cristo. Porque Jesus por várias vezes disse, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o escolhido de Deus, o enviado de Deus. E agora ali tem pessoas da multidão zombando dele, usando isso. Aí ó, você não disse que era o Cristo? O enviado de Deus, o Filho de Deus? Desce da cruz agora. Alguns disseram assim, desce da cruz e nós vamos acreditar no Senhor. E eles haviam visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes. Muitos haviam visto Jesus ressuscitar Lázaro, ou pelo menos ficou sabendo da história. Viram Jesus curar cego de nascença, que ninguém havia feito ainda. E muitos deles não creram em Jesus como Messias. Mas agora eles estão. Não pense que era verdade. É num tom de zombaria. Tá bom, nós não acreditamos até agora, mas se o Senhor descer da cruz, a gente acredita. Se o Senhor descer da cruz, a gente acredita. Você não disse que é o rei dos judeus? Que rei é esse, rapaz? Que está aí agora todo humilhado. Que rei é esse que não tem poder nem para vencer Roma, nem para descer da cruz ou para impedir? Cadê os seus pupilos? Cadê aqueles que andavam com você? Que rei é esse que não tem fiéis para defendê-lo quando está sob ataque? Que rei é esse que não tem exército? E aí eles começam a dizer várias e várias coisas. Se você reparou o texto,
eles também disseram assim: confiou em Deus. Vamos ver se Deus agora o responde, se é que ele o ama. Porque eu não sei se você se lembra, mas no dia do batismo de Jesus, quando ele sai da água, a Bíblia diz que ouviram do céu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E talvez naquele momento alguém na multidão lembrou daquilo que aconteceu 3 anos atrás, e aí trouxe isso à tona e disse: aí ó, e Jesus também, se a gente lê os evangelhos, Jesus em vários momentos disse: o meu Pai me ama e eu amo o Pai. E aí agora, naquele meio da multidão, tem pessoas dizendo: vamos ver se Deus livra ele mesmo. Afinal de contas, ele não disse aí que era o Filho de Deus? Ele não disse aí que só ele conhecia o Pai, que só ele conhecia Deus? Ele não saía dizendo que Deus o enviou? Vamos ver se Deus resolve agora. Vamos ver se Deus atende ele. Vamos ver se Deus o ama de verdade. E você imagina você no seu pior momento. E as pessoas usando as coisas que você disse contra você. Já fizeram isso contra você? E não só o tom de zombaria, mas eu penso, lendo esses versos, que no meio daquela multidão também talvez tinha um grupo de pessoas que talvez não estava ali zombando. Talvez não estivessem zombando de Jesus. Mas talvez eles tivessem se lembrado de todas as vezes em que os fariseus mesmo tentaram o acusar ou fazer uma pegadinha e pegá-lo de alguma forma, porque eles viviam fazendo isso, e Jesus sempre dava uma resposta certa. Jesus sempre dava uma resposta que deixava eles calados. Mas agora talvez tem gente naquele momento vendo que Jesus passou por tudo aquilo e não abriu a boca. E não se defendeu. E talvez naquele momento alguns estavam dizendo assim: uai, cadê aquela autoridade toda dele? Porque há versículos no Evangelho que diz que as pessoas se maravilhavam com o jeito que ele ensinava, porque ele ensinava com quem tinha autoridade. Talvez pessoas que disseram isso agora estavam: cadê aquela autoridade toda? Cadê aquele Jesus ousado? Cadê aquele Jesus que deixava todo mundo calado? Cadê aquele cara que agora não abre a boca, não fala nada? Ele não vai se defender? Está na cara que são falsas acusações, por que ele não vai se defender? E talvez também tinham pessoas que diante disso tudo também estavam pensando: perdemos tempo. Poxa, seguimos esse cara durante 3 anos. A gente por um momento acreditou que ele era o Messias por causa de tudo que ele fez. Eu estava lá no dia que ele multiplicou pães e peixes, mas eu estou vendo que eu perdi tempo. Porque se ele fosse o Messias mesmo, ele não estava nessa. Poxa, 3 anos da minha vida perdido. Para que eu fui seguir esse cara? Perdi tempo da minha vida. Perdi tempo. É só mais um falso profeta. A gente achava que ele era o verdadeiro, mas não tem jeito. É só mais um falso profeta. E tenta imaginar aquele bafafá. Se você já foi num show, tenta imaginar aquele contexto de gente falando daqui, gente falando dali, e você não sabe quem está falando, você não entende nada, e aquele negócio todo, parece às vezes também escolinha de igreja, né? As crianças lá, barulho, mas você não entende uma palavra que elas estão falando. Talvez ali no meio daquela multidão, as pessoas sem entender nada. E a maioria ali zombando, rindo dele, blasfemando e tudo mais. Você consegue imaginar o clima daquele dia? O ambiente que estava ali. O mundo literalmente caindo nas costas de um único homem. Porque apesar de estar crucificado entre 2 outros criminosos, Jesus era o centro das atenções. Todo mundo se falava dele. Inclusive o verso diz que até os 2 que estavam crucificados também zombavam dele. Um deles, a Bíblia diz que disse assim: se tu és o Cristo, salva a si mesmo e salva a gente também. Imagina, ele também está crucificado e ele vira e fala: se tu és o Cristo, desce. E não só desce, mas leva a gente com você. Percebe o tom de zombaria também, imagino eu. Agora, Lucas, por que você está falando isso tudo? Porque eu quero te dizer uma coisa. O que eles não sabiam naquele dia é que
aquelas palavras que eles estavam usando para poder zombar de Jesus, na verdade anunciava a melhor notícia do mundo. E eu chamo a sua atenção para uma das frases específicas. A Bíblia diz que um deles diz assim: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Com certeza eles ouviram Jesus por 3 anos falar de salvação praticamente todos os dias da sua vida. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quando ele encontra com Zaqueu, ele diz: hoje salvação entrou nessa casa. Quando ele curava alguém, ele dizia: vá, porque a tua fé te salvou. Em vários momentos, leia os evangelhos e você vai ver, Jesus falava de salvação. Foi Jesus quem disse que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus andou dizendo que a mensagem que ele tinha, que ele estava trazendo, era a mensagem de salvação esperada por todas as pessoas do Antigo Testamento. Só que agora, como ele está ali, nu, porque a crucificação foi nu. É porque os filmes não têm toda essa coragem, mas a crucificação era nu. Eles estavam expostos à maior vergonha, porque talvez hoje seria normal alguém ficar nu em público. Mas na época não, para aquele povo do Oriente não. Mas agora ele está ali, nu, todo humilhado. E alguém puxa, inspirado pelo capeta, talvez. Mas não vou descartar que seja 100% pelo capeta, mas alguém puxa e diz: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Eles usam essa frase como zombaria. Olha lá, andou esse tempo todo falando que ia salvar os outros e agora está aí precisando ser salvo. Ou salvou todo mundo, mas ele mesmo não foi capaz de salvar. Mas o que eles não sabiam é que a frase que eles estavam usando para zombar, na verdade, é a melhor notícia do mundo. Para mim, a frase da Bíblia que melhor resume a boa notícia do Evangelho é essa: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Sabe por quê? Porque o que eles não sabiam é que, de fato, ele estava naquela cruz, passando tudo o que estava passando, de fato, para salvar os outros. Eles achavam que estavam zombando, mas na verdade eles estavam dizendo o correto e na verdade se tornou boa notícia, porque de fato ele estava naquela cruz para salvar os outros. E por que para salvar? Porque de fato precisávamos e precisamos de salvação. Talvez eles estavam zombando porque não acreditavam que precisassem de salvação. Mas deixa eu dizer para vocês, nós precisamos de salvação. E é para isso que Deus enviou o seu Filho à Terra. E não só enviou o seu Filho à Terra, mas o enviou para aquela cruz naquele dia. Mas o fez sofrer tudo o que ele sofreu naquele dia. Isaías 53 vai dizer que foi do agrado de Deus esmagá-lo, moê-lo, esbofeteá-lo, levá-lo a se tornar alguém que, diz Isaías 53, ninguém queria nem olhar. E ele estava naquele dia passando tudo aquilo de fato para salvar, porque nós, humanidade, precisávamos e muitos ainda precisam de salvação. Todos nós pecamos e estamos perdidos em nossos pecados, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós pecamos, perdemos a glória de Deus, e Deus precisou enviar o seu Filho a essa terra para nos salvar, para nos trazer vida, porque o que vivíamos não era vida verdadeira, mas Deus enviou o seu Filho para nos dar vida e vida com abundância. Mas para que Ele nos desse essa vida, Ele precisou enviar o seu Filho para a cruz do Calvário, Ele precisou enviar o seu Filho para aquela cruz naquele dia, a fazê-lo passar por tudo aquilo. Por isso Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim o cálice, porque era a vontade de Deus. Deus queria que ele bebesse daquele cálice naquele dia, de todo aquele sofrimento, para salvar os outros. E a minha oração é para que você creia e entenda que você faz parte desses outros, que você estava incluído nesses outros, de que você está incluído nesses outros que precisam de salvação.
E que não só precisam de salvação, como ele foi para aquela cruz para te salvar. Foi por você, como a gente costuma dizer nas igrejas evangélicas. E de fato foi. Nós estamos incluídos nesses outros que precisavam de salvação. E a prova de que precisávamos de salvação e de que precisamos de salvação foi justamente o que aconteceu com o Filho de Deus, porque ele veio para estender salvação, nunca disse nada de errado, nunca fez o mal a ninguém, pelo contrário, ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e ainda assim o levaram para aquela cruz, o crucificaram, o entregaram à morte. E João vai dizer assim no capítulo 3, verso 19, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Deus enviou a luz ao mundo, Jesus era a luz, mas os homens eram tão maus e tão cheios de trevas, que eles preferiram as trevas. Eles preferiram ficar nas trevas, e a prova disso foi o que aconteceu a Jesus. E eles estavam, mesmo fazendo tudo isso, incluído nos outros, por quem ele estava morrendo para salvar. E eles zombaram dizendo, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Mas o que eles não sabiam é que isso era verdade. E deixa eu dizer para você, isso não era só verdade, mas como depois se tornou a melhor notícia do mundo. Ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Todos aqueles que depois daquele dia creem na pregação do Evangelho, entendem e sabem que de fato naquele dia ele salvou os outros às custas de si mesmo. Ele estava naquele dia salvando os outros, e o que para aquelas pessoas era a frase de zombaria, para os cristãos depois daquele dia se tornou a mensagem, a boa notícia, a melhor notícia do mundo, que os levou a morrer por ela. Paulo diz assim em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Paulo diz, a mensagem da cruz, o sofrimento dele, aquele dia que ele foi crucificado, para quem está perecendo é loucura, é escândalo, mas para nós que cremos e estamos sendo salvos, é o poder de Deus, porque nós sabemos que se aquilo não tivesse acontecido, que se naquele dia ele não tivesse sido crucificado, nós não seríamos salvos. E aí o que eles usaram como zombaria naquele dia, depois se tornou a mensagem da igreja, a mensagem dos cristãos. Cristãos foram por todos os países do mundo e ainda vão anunciando essa mensagem, o Cristo crucificado, porque o que para muitos foi zombaria naquele dia, para aqueles que creem, que têm os seus olhos abertos, se tornou a melhor notícia do mundo. Ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Paulo diz assim em Romanos 3,25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. A propiciação é uma oferta para apaziguar a ira de Deus. Deus estava naquele dia oferecendo Cristo como sacrifício para perdão dos meus e dos seus pecados, para que ele aplacasse a justa ira de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Paulo diz em Colossenses 1,20, por meio de Cristo, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A humanidade sem Cristo, sem aquele dia, está e estava em rebeldia contra Deus, e não só em rebeldia, em inimizade contra Deus, porque todos aqueles que não estão em Cristo Jesus vivem na posição de inimigos de Deus. E talvez você diga, Lucas, eu não estou em Cristo, mas eu não me considero inimigo de Deus, eu creio nele. Mas o que faz diferença não é o seu ponto de vista, é o ponto de vista de Deus. E para Deus, quem não está em Cristo é inimigo dele, é rebelde e merece o cálice da sua ira. Leia Apocalipse 16 e você vai ver o dia em que Deus derramar os 7 cálices da sua ira, o que irá acontecer com aqueles que não estiveram em Cristo. A Bíblia diz que naquele dia muitos vão querer a morte, vão procurar a morte e nem a morte vão encontrar. Eu sempre gosto de usar uma imagem. Imagina você sofrendo tanto por desejar a morte
E nós sabemos que para alguém desejar a morte, é preciso estar passando por algo fora do normal. E imagina você dizendo, eu quero morrer, você pega uma faca, tenta enfiar, nada acontece, vai para uma ponte, pula lá de cima, cai lá embaixo, bate lá embaixo e não morre. Muitos vão procurar a morte e não vão encontrar, porque naquele dia o cálice os 7 cálices da ira de Deus vai ser derramado. Mas é este cálice que naquele dia Cristo tomou, Cristo levou sobre ele. Por isso a Bíblia também diz, eu esqueci do detalhe, de que no jardim do Getsemane, em meio à sua oração, ele agonizou de tal forma que junto com o suor saiu gotas de sangue. Porque ele estava bebendo o cálice da ira de Deus naquele dia. E ele estava fazendo isso para que pudesse estabelecer pelo seu sangue na cruz a paz entre aqueles que creem em Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 1:23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Paulo, por isso que eu disse, o que era zombaria para eles depois se tornou a mensagem. Tanto que Paulo diz, a minha pregação, sabe qual que é? É Cristo crucificado. E eu sei que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tem gente que diz, é loucura, é escândalo acreditar num Deus que morreu do jeito que morreu. Mas Paulo diz, essa é a minha mensagem, essa é a mensagem que eu tenho para o mundo, é isso que eu dou a minha vida e sofro o que tem de sofrer para anunciar aos 4 cantos do mundo, porque essa é a notícia, é a maior notícia do mundo, é digna de eu abrir mão de tudo na minha vida para me dedicar 100% a anunciá-la, a proclamá-la aos 4 cantos do mundo. A notícia, nós pregamos o Cristo crucificado. E sabe por que ele fez isso? Porque ele entendeu o que poucos entenderam naquele dia. Em meio às zombarias, uns diziam, salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Deixa eu dizer para você. Você sabe por que ele não salvou a si mesmo naquele dia? Ele não salvou a si mesmo naquele dia, não porque não poderia. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, Jesus manda ele guardar a espada, vira para Pedro e diz assim, você acha que se eu quisesse, o meu pai não enviaria milhares e milhares de anjos e acabaria com toda essa palhaçada aqui agora? Mas aí ele diz, mas como se cumpriria as escrituras? Deixa eu dizer para você, naquele dia, ele não salvou a si mesmo, não porque não poderia. Ele não salvou a si mesmo porque, de fato, com a sua morte, ele estava salvando os outros. Porque ou ele se salvava e os outros se perdiam, ou ele se perdia para que os outros fossem salvos. E a escolha dele naquele dia foi para salvar os outros. Ele não salvou a si mesmo. Essa é a boa notícia da cruz. O que para muitos era zombaria, para nós é a melhor notícia do mundo. Muitos disseram naquele dia, desce da cruz e nós vamos crer nele. Deixa eu dizer para você, ele não desceu da cruz naquele dia. Mas ele não desceu da cruz porque não poderia. Ele era Deus. Ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele acalmou vento e tempestade. Ele deu vista a cegos, ele ressuscitou mortos. Ele não desceu daquela cruz naquele dia, não porque não poderia. Ele não desceu da cruz naquele dia para que eu e você não precisasse subir nela. Porque uma crucificação era o que eu e você merecíamos e merecemos por causa de todos os nossos pecados. Mas naquele dia ele não desceu da cruz para que você não precisasse subir. Eles também disseram, vamos ver se Deus o livra, vamos ver se Deus o ama de verdade. Deixa eu dizer para você, por um momento Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deixa eu dizer para você, por um momento o Pai o abandonou, porque precisava abandonar. E eles disseram, né? Vamos ver, se Deus fazer, talvez eles lembraram do Antigo Testamento, quando Elias orou e Deus fez cair fogo do céu. Conhece essa passagem? Elias ora e fogo cai do céu, consome lá. Talvez eles lembraram dessa história e disseram, se Deus o atender mesmo, alguma coisa vai acontecer. Mas a resposta não veio.
Mas deixa eu dizer para você, o Pai não respondeu e não o livrou naquele dia. Não é porque não o amava, mas é porque através da crucificação, tanto Deus Pai quanto Deus Filho estavam demonstrando o amor que ambos têm por mim e por você. Deus não o livrou porque não o amava. Deus não o livrou porque através da sua morte Ele estava amando a mim e a você. Disseram também, vamos ver, Ele não disse que é filho de Deus? O Salmo 91 diz, que o diabo até lembrou para Jesus, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar e te proteger. Talvez eles estavam dizendo, você não disse que é o filho de Deus? O Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos para guardar todo aquele que teme a Ele. Vamos ver se Deus mesmo vai te livrar. Porque afinal de contas você não disse que é o filho de Deus. Mas deixa eu dizer para você, Deus não o livrou naquele dia, não é porque ele não era filho. Deus não o livrou naquele dia para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Porque se Deus não tivesse entregado o seu filho naquele dia, hoje eu e você não poderíamos nos tornar filhos de Deus. Nós permaneceríamos como inimigos, como filhos da ira, como filhos do diabo. Mas porque Deus moeu o filho dele naquela cruz naquele dia, hoje, se você crê, você pode se tornar filho de Deus. E é por isso que nós cantamos parte do hino que colocamos na música, que é o hino 291 da harpa cristã. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. É por isso que, desde anos para cá, os cristãos cantam essa música e ela continua sendo clássico. Porque ela capta esse sentimento daqueles que creem. O que para muitos é emblema de vergonha, é sinal da derrota. Para nós é sinal de salvação. Para nós é sinal de alegria. E é a melhor notícia que poderíamos ter de Deus Pai. Ele não salvou a si mesmo naquele dia, para que ele pudesse salvar os outros. E eu, que creio, faço parte desses outros. Eu finalizo chamando a sua atenção para duas pessoas que estavam vendo tudo aquilo. A primeira, muito brevemente, é a mãe de Jesus na crucificação. João 19, verso 25 a 27, João diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, que era João, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. Deixa eu dizer, os discípulos o abandonaram. Talvez aqueles que o apoiavam não quiseram chegar, porque como Pedro teve medo, para que não o associasse e não acontecesse comigo o que está acontecendo com ele. Mas poucas pessoas permaneceram junto com Jesus. E João, que estava naquele dia, era o único dos 12 que estava naquele dia, ele diz que junto com ele estava a mãe de Jesus. No pior dia da vida de Jesus, sua mãe estava lá com ele. E aqui fica a breve homenagem às mães. Deixa eu dizer, eu penso que Deus dá uma graça especial para as mães amar nos piores dias da vida dos filhos. Porque aqui está o filho no pior dia da sua vida. E no momento em que todos o abandonaram, até o que tomou a espada horas antes estava fugindo. Mas ali estava aos pés da cruz a sua mãe. Impotente, como muitas vezes elas são, mas presente. E estava lá a mãe de Jesus. Tanto que, antes de morrer, ele ainda junta forças para dizer a João: a partir de agora, cuide dela como mãe. Que esse é o significado que ele diz. Cuide dela como mãe. E mulher, a partir de agora, viva com ele como filho, porque ele vai cuidar de você. Jesus junta um pouco das suas últimas forças para poder ainda pensar e cuidar da sua mãe depois da sua morte. Que ele nos deu um coração assim. E a última pessoa que eu chamo a sua atenção
É em Lucas 23. Se não quiser abrir, não precisa, eu leio aqui. Lucas 23 é o último detalhe para mim acabar. Mas eu vou te mostrar agora o porquê dessa nova série e porque essa é a primeira. Mateus 23, verso 39 a 43. Diz assim. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Relembre agora aquele tumulto, aquele bafafá, aquele clima de show, aquele tumulto em que muitos diziam umas coisas, muito zombava, muitos diziam, essa é a fofoca da vez, muitos estavam rindo, os soldados estavam nem aí, eles só estavam cumprindo o papel deles ali, e aquele tumulto. E imagina você no meio daquela multidão. Não tem o ditado que diz Maria vai com as outras? Quem sabe talvez pessoas curiosas, a gente sabe que não é de hoje que existe aqueles que acontece um acidente e aparece a urubuzada em cima da carniça, e aí muitos ali só para ver qual era a da vez, qual a fofoca da vez, para estar inteirado ali no grupo do WhatsApp, no dia seguinte e tal. Eu sei o que aconteceu, não tem gente que vai ver acidente só para depois saber contar o que aconteceu. E naquele tumulto, imagina ali os Marias vai com as outras, que não estavam entendendo nada, mas a maioria está zombando, a maioria está rindo dele, eu vou rir também. Não sei qual que é a piada, mas eu vou rir também, né? E tal, aquele negócio todo. Imagine agora você se estivesse naquela multidão. Imagina você no meio daquela multidão, onde talvez só aquelas 3, 4 mulheres citadas e João estavam ali para apoiar Cristo. O resto, tudo, estava cada um fazendo o que quisesse. E no meio disso tudo, você talvez se coloque no lugar do ladrão. Você crucificado junto. Para você estar crucificado junto, você deve ter passado por algo parecido com o que Jesus passou. Talvez você já foi açoitado também, já foi esbofeteado, já foi machucado, já foi tudo. E se não foi tudo isso, você foi crucificado. Só crucificado. Estava lá, crucificado. O que levou um dos ladrões, muito provavelmente, a zombar e entrar na história? Eu estou aqui junto, crucificado, está todo mundo zombando dele, né? Ele é o centro das atenções, vão zombar também. E ele disse, está todo mundo dizendo que você é o Cristo? Se você é mesmo, desce e leva a gente junto. Mas o que me maravilha é que no meio de todo esse tumulto, o outro ladrão da cruz, porque Lucas explica que não foi os dois quem zombou, mas apenas um. E que, na verdade, o outro ladrão na cruz repreendeu o que estava zombando. E olha as palavras dele. Você não teme a Deus, nem mesmo estando em igual sentença? Irmãos, naquele tumulto todo, e mesmo crucificado também, talvez sentindo tanta dor que a única coisa talvez que saía da boca dele era palavras de maldição, que hoje nós diríamos palavrão, né? Às vezes você sente tanta dor que você só quer xingar. Já passou por isso? Ou zombar daquele que está pior do que você. Mas a Bíblia está nos dizendo que no meio de tudo isso, o outro ladrão olhou para Jesus e ele viu Deus. Aquele ladrão viu Deus naquela cruz. Muitos estavam vendo a fofoca da vez, o bode expiatório da vez, o criminoso da vez, mas um homem, pelo menos um homem, olha para o lado e mesmo levado por todo o tumulto, ele não se deixou levar, pelo contrário. Algo aconteceu que fez ele olhar para aquele crucificado e enxergar o próprio Deus ali.
Porque ele declara: você não teme a Deus nem mesmo estando na mesma sentença? Percebe que ele reconhece que aquele cara que estava na cruz do meio sofreu mesmo que ele e que estava na mesma condenação que ele, não era igual a ele, pelo contrário, era Deus. Porque ele diz: você está na mesma condenação que Deus. Ele reconheceu que Cristo era Deus. E não só isso, ele também reconheceu os seus pecados diante desse Deus. Porque ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. Porque é justo pelo que fizemos, mas ele nada fez. Por um momento na cruz, aquele ladrão também reconhece os seus pecados diante daquele Deus. E não só isso, reconhece também que Jesus estava ali não por causa dos seus pecados. Porque ele diz: esse aí nada fez. Ele sabia por algum milagre que Jesus estava ali pagando pelos pecados de outros e não pelos dele mesmo. E por fim ele reconhece que além de Deus, além de inocente, ali estava do lado dele um rei. Porque ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres. Não é nem quando entrares, não. Não é quando entrares. É quando vieres. Em outras palavras, algo aconteceu com ele que fez ele ver que ali estava um rei, que não só na vida dele não acabaria ali, como ele iria sim entrar em um reino, e não só entrar, mas que um certo dia ele iria voltar em seu reino, e diferente de como ele estava ali agora, pelo contrário, ele voltaria reinando sobre todas as coisas, e ele clama em oração para que esse rei lembrasse dele. E a melhor notícia é que Jesus atendeu. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas, onde você quer chegar? A canção que nós cantamos diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Essa canção poderia ser a canção daquele ladrão. Mas deixa eu dizer para você, essa canção é a canção de todos os cristãos desde aquele dia até hoje. Lucas, quem são os cristãos? Quem são os verdadeiros cristãos? Deixa eu dizer para você, de acordo com essa passagem, o verdadeiro cristão é aquele que ao olhar para a cruz, enxerga mais do que os outros. O cristão é aquele que ao olhar para a cruz, e onde muitos enxergam zombaria, porque ainda é assim hoje. Eu estou aqui pregando a mensagem da cruz, uma mensagem que não é nova, ela tem mais de 2000 anos. E desde aquele dia em diante, a mensagem da cruz é anunciada. O Cristo crucificado é pregado, como Paulo dizia. Pastores e cristãos por todo o mundo ao longo da história têm pregado essa mensagem. Têm, através da pregação, exposto o Cristo crucificado. E desde esse dia até hoje, também existem pessoas que, ao ouvir a mensagem da cruz, ao ver esse Cristo, uns ignoram, estou pouco me lixando, uns continuam zombando, principalmente quando chega a véspera de Natal. Eles adoram zombar do Cristo crucificado, eles adoram ir para carnaval e já sabem do que eu estou dizendo, né? Eles adoram zombar. Muitos ainda hoje desprezam. Isso daí é loucura, é escândalo. Isso aí é gente que não tem inteligência para acreditar numas coisas dessas. E se não é tudo isso, é no mínimo indiferente. O que não se surpreenda de eu dizer para você que é ainda pior. Porque sabe quem que é o indiferente? É aquele que ouve e não sente nada. Para ele o quê? Tanto faz como fez. Ainda hoje tem pessoas que reagem assim ao Cristo crucificado. Mas a boa notícia é que ainda hoje também existem pessoas que, ao relembrar disso, ao ouvir isso, os olhos brilham. Eles dizem: foi na cruz. Para eles é como se estivesse lá naquele dia.
E todas as vezes que a mensagem da cruz é anunciada, o olho brilha, o olho encanta, o coração arde, o coração queima, e eles celebram, e a vida dele, desde o dia em que o viram talvez pela primeira vez, o coração raia, e eles dizem: como a minha vida pode continuar a mesma depois disso? Como eu posso continuar o mesmo depois de ouvir isso? De que para me salvar, ele não salvou a si mesmo, de ao olhar para a cruz, de tentar imaginar aquele dia com a ajuda de um filme, ou ouvir pregações sobre a cruz, e eu saber que foi por mim aquele dia. Eu não estava lá, mas é como se estivesse, porque essa mensagem mexe comigo, esse Cristo crucificado mexe comigo, ele mudou a minha vida, eu não sou mais o mesmo. Foi na cruz onde um dia eu vi. Como aquele ladrão, eu vi o rei. Eu não vi o blasfemo da vez. Eu não vi um qualquer, um lixo de pessoa. Eu vi o rei. Eu vi Deus. Eu vi o inocente que estava pagando pelos meus pecados. E eu creio nisso. E eu espero nele de que um dia ele voltará no seu reino para que eu habite com ele. Esses são os cristãos ainda hoje. São aqueles que têm os olhos abertos para ver o que muitos não veem. Eu sou pastor, sou pregador desde que eu me converti. Não julgo que desde novo, desde que eu comecei a pregar, que eu prego de fato a cruz e o evangelho. Mas principalmente agora que eu sei pregar direito, o meu coração às vezes fica mais mexido ainda. Porque às vezes eu estou aqui e eu estou falando coisas que para mim move o meu coração. E eu não estou dizendo que às vezes eu vejo pessoas zombando, mas às vezes eu percebo ou me dá a impressão de que é indiferente para as pessoas. Irmãos, essa é a diferença entre cristãos e não cristãos. Cristãos são aqueles que enxergam, que olham para a cruz e contemplam tudo. E eu finalizo dizendo: Lucas, nem sei porque eu esqueci de ativar o cronômetro, mas eu vou acabar agora. Por que essa é a primeira pregação dessa nova série? Porque essa nova série é Viver é Cristo. E eu quero mostrar a vocês a partir dessa semana que se de fato eu olhei para a cruz e eu a contemplei e eu entendi o que aconteceu naquele dia, a minha vida não tem como permanecer igual. Não tem como. E deixa eu dizer para você, a cruz se torna a referência para tudo na minha vida. O Cristo crucificado muda radicalmente cada centímetro quadrado da existência. Cada detalhe da minha vida é radicalmente transformado quando eu contemplo o Cristo crucificado. E o que eu quero mostrar a você nas próximas semanas é como isso se aplica às várias áreas da nossa vida. Mas eu tinha que começar com essa para que começasse hoje pedindo ao Espírito Santo que abrisse os seus olhos. É isso que eu te convido a fazer agora. Fique de pé. Eu vou pôr mais uma vez essa canção. Perdão. Essa música foi na cruz. E eu te convido a fechar os seus olhos. E enquanto ouve ela, que você ore. Porque eu vou orar por você daqui da frente, pedindo ao Espírito Santo. Porque eu disse que algo aconteceu com aquele ladrão que é um milagre. Deixa eu dizer para você, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele naquela cruz e abriu os olhos do coração dele. Porque só o Espírito Santo faz isso. Eu posso pregar aqui 4 anos, todo domingo, igual eu faço. Posso pregar por mais 50 anos, domingo a domingo. Posso dar o meu melhor como eu busco dar a cada domingo. Mas se o Espírito Santo não abrir os olhos do seu coração, eu não tenho poder nenhum de fazer você enxergar o Cristo crucificado. É por isso que eu nem me atormento quando eu não vejo tanto resultado, tantas pessoas vendo o Cristo crucificado. Porque eu sei que não sou eu. Eu faço o meu melhor, que é expor o Cristo crucificado. Mas a obra, esse milagre, só o Espírito Santo pode fazer. Feche os seus olhos e eu vou pedir a Ele para fazer esse milagre na sua vida. Lucas, eu já criei, então eu vou pedir a Ele para renovar esse olhar seu para a cruz do Calvário. Fale com o Senhor. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. Talvez esse é o momento em que, assim como o ladrão naquele dia,
É o seu momento de olhar para o Cristo crucificado e se reconhecer como um pecador, como aquele que merecia estar naquela cruz, mas que você não vai precisar subir nela porque Ele subiu por você. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para arrancar cedo. Peça ao Espírito Santo para tirar a cegueira do seu coração.